A mensagem dessa manhã, por que pentecostal? A mensagem dessa manhã, por que pentecostal? Ela foi algo que é fruto das minhas análises bíblicas. Geralmente, quando a gente fala sobre Pentecostes ou pentecostal, vem um monte de coisas na nossa cabeça. Um monte de ideias. E a mensagem dessa manhã não visa validar todo tipo de comportamento que se tem por aí nas igrejas, tá? Em qualquer igreja. Não. Primeiro eu gostaria de destacar isso. Quando eu estiver falando Pentecostes, estou me referindo a algo bíblico e não a todo tipo de postura e movimentos que ocorrem nas igrejas. Tá bom? Primeiro ponto. Não associe o que eu estou falando com comportamentos humanos. Não estou dizendo que não seja. Só não quero que você pense que eu estou validando aquilo. Ou tudo que a gente vê por aí em nome de Pentecostes. Segundo ponto, que eu estava reforçando aqui, é que eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Por isso eu acho importante. Sobre o Pentecostes, a partir do pressuposto que eu estava analisando. Então, você tem todo o direito e o dever de pesquisar nas Escrituras, de observar, analisar se alguma coisa fora do normal está sendo dita. Inclusive os irmãos que estão nas redes sociais. Acho que ainda não está sendo gravado, né? Sim? Todo o direito de olhar, de analisar. Se quiser entrar em contato comigo depois e falar, pastor, acho que você se equivocou em alguma coisa, eu sou totalmente aberto. Vocês sabem disso. Não sou fechado para nada. Principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Totalmente aberto para qualquer tipo de diálogo. E assumo a total responsabilidade daquilo que eu estou falando aqui. Talvez alguém já tenha falado a partir desse ponto de vista. Não sei, eu, porém, nunca o escutei. Então, o que eu exporei hoje será fruto das minhas próprias reflexões e análises textuais. Ok? Vamos lá. Nós lemos aqui João 14, do 26 ao 21. Vou trazer a Bíblia para cá mesmo, tá? Fica mais perto de mim. Obrigado pela boa vontade aí, tá, Manu? Nós lemos em João 14, 21, 14... Qual foi, gente? 26, né? Do 16 ao 21. O Senhor dizendo, eu vou, mas vos enviarei o outro Consolador. Então a pergunta que está lá é, por que pentecostal? Pentecostal é aquele que acredita, o cristão que acredita em algo que aconteceu a partir daquele dia em que os discípulos estavam reunidos. Poder, a manifestação do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo em forma, não é isso? De línguas repartidas como que de fogo. E para nós aquilo marca algo. Então por que pentecostal? Primeiro porque é uma promessa com valor escatológico. Então grave isso. Eu vou explicar. Existiram alguns meios que Deus utilizou para anunciar uma promessa, no decorrer da história da humanidade. Por exemplo, uma delas é através de fatos escatológicos. O que quer dizer isso? É quando um acontecimento, ele aponta para algo que irá acontecer depois. Um exemplo, Deus chama Abraão e fala assim para ele, de ti farei uma grande nação. Abraão não vai ver
essa nação pronta. Israel como nação existirá a partir de Moisés. É lá que o povo receberá uma norma que regula a sociedade. Os 10 mandamentos será a ferramenta que deve moldar esse povo que agora está constituído como nação. Abraão foi chamado e Deus disse para ele: de ti farei uma grande nação. Ele não vai ver essa promessa final sendo cumprida, mas está acontecendo algo a partir dele. Então a vida de Abraão e os acontecimentos na vida dele são fatos que, apesar dele não saber o que significa isso para o futuro, são fatos que fazem parte da construção de algo divino. Porque todos nós, todo cristão acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é aquele que tem um sentido para todas as coisas, ainda que nós não saibamos desses sentidos, completamente como a pastora Marli falou aqui, e que Ele rege, Ele ingere, Ele é o ingerente, opera enquanto vivemos. Então vejam bem, na vida de Abraão acontecerá alguns fatos que para ele diz respeito apenas à realidade dele. Um exemplo, Deus diz: toma teu filho, teu único filho, e o sacrifica. Abraão vai, confiante em Deus, com o coração certamente apertado. E lá na frente, nós sabemos que Deus barra esse fato de ser efetivado, mas até o ato de Deus impedir o anjo, ordenar que ele não faça aquilo, também é um acontecimento que sinaliza algo para o futuro. Abraão não sacrifica, e depois aparece um outro animal, um cordeiro, que substituirá o sacrifício humano. Então vejam bem, esses fatos que estão acontecendo, que Abraão não sabe de nada, a não ser o que está acontecendo com ele, significa uma realidade na vida de Abraão, mas é um fato que também é escatológico, porque ele sinaliza o quê? Algo que acontecerá lá na frente. Deus entregando o seu filho, seu único filho. Já que os homens, os sacrifícios humanos, não purificam o homem de seus pecados. Então, vejam bem, esses acontecimentos na vida daquele homem é um fato escatológico. Deus não disse para ele tudo o que iria acontecer, só disse: de ti farei uma grande nação. Nós, quando estamos vivendo a vida e os nossos problemas, as nossas dificuldades, ficamos às vezes perguntando para Deus, angustiados e agoniados, e não é para menos. Nós queremos entender qual o sentido, e nem sempre esse sentido, eles são esclarecidos-nos. Quando os meus filhos estão enfermos, algum parente está doente, meu pai, minha mãe, irmãos, a gente fica com o coração angustiado, vamos até Deus, oramos. Quando acontecem catástrofes em nossas vidas, notícias ruins, isso nos incomoda, e a sensação que nós temos às vezes é que, será que Deus está vendo tudo isso? Certamente Abraão ficou tão aflito quanto cada um de nós. Provavelmente ele morreu sem saber aquilo que estava acontecendo na vida dele significaria no futuro, mas fazia parte de uma grande obra divina. Aquilo indicava algo que não dizia respeito apenas à sua biografia terrestre, mas o mover de Deus para a eternidade. A participação de Abraão
é como matéria. Matéria que indica a ingerência de um ser celeste. E a vida de Abraão tem uma representatividade celestial. Quem está usando a vida de Abraão? O próprio Deus. O que os problemas, as lutas, as circunstâncias de Abraão, os seus erros, seus acertos, seu ato de remissão, de pedir perdão, tudo isso significa uma obra de Deus, escatologicamente, que indica algo para o futuro. Talvez você aqui nessa manhã, ou quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pense, puxa, por que isso aconteceu na minha vida? É possível que você não tenha resposta nenhuma. Às vezes queremos que alguém nos responda, e diga assim, isso está acontecendo por causa daquilo. Obrigado. E muitas vezes temos que admitir que em nosso movimento pentecostal, as pessoas, às vezes, até com desejo de resolver e de aliviar, tentam responder. Quem pode responder o porquê que algumas coisas estão acontecendo conosco? Ninguém. Quando a Bíblia diz que Abraão, ele é chamado de o nosso pai na fé, é porque ele não tinha respostas humanas, ele não sabia, ora, ele só sabe que ele deve sair da sua terra, sair de sua parentela e ir para um lugar que Deus irá lhe mostrar, sem saber absolutamente nada do que vai acontecer. As coisas estão acontecendo e ele está seguindo na fé, porque ele sabe, a minha vida tem um sentido. Então, fatos passados que devem ser interpretados como algo escatológico no tempo. Nós, quando fazemos as escrituras, hoje, fazemos essa análise, porque a vida aconteceu com Abraão, e a gente lê quando Cristo morre, ressuscita, eis eu sou o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos. Abraão não sabia de nada disso, não. Ele estava como eu e você, abro aspas, peregrinando na terra, em obediência ao Senhor. Mas a vida dele tinha um sentido. Um outro meio do Senhor anunciar uma promessa, e que nós temos como veículo para observar, é através dos anúncios dos profetas. Quando o profeta vem e diz algo, ele anuncia o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui, Jonas. O Senhor disse para que ele pregasse em Nínive, e ele foi até lá com muita dificuldade, com muita resistência, porém, ele levou a mensagem, ainda que a preço de empurrões e de muita resistência. Ele foi, e ali ele era boca de Deus. Ele está anunciando o que pode acontecer. Quando Deus chama Moisés e diz para ele, lá no Êxodo capítulo 3, eu não farei a leitura para adiantar, tá? Mas vocês podem ler depois. Deus chama Moisés e diz, vá falar com o faraó, porque tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo. Moisés é um profeta. Ele vai anunciar, não só para o faraó, ele também tem que anunciar para o povo. E o povo precisa acreditar que Deus quer libertá-los. Não vai ser tão fácil assim. Então vejam bem, Deus fala através de fatos escatológicos e também por meio de profetas, sobre o que irá acontecer no futuro. Outra forma também de Deus anunciar uma profecia, algo que acontecerá lá na frente, é através de anjos. Não é? Deus não anunciou, o anjo não anunciou para Maria que ela ficaria grávida? Quantas vezes a Bíblia não mostra aparições de anjos falando o que vai acontecer? Aliás, um anjo apareceu para Moisés. Lembra disso?
Não são poucas as manifestações de Deus através de anjos para anunciar algo que acontecerá no futuro. Então nós temos até agora 3 meios escatológicos aqui, meios de anunciação de profecias. Primeiro, os fatos, os acontecimentos que indicam algo para o futuro. Um outro que eu coloquei aqui é por meio dos profetas. O profeta Ageu anunciará algo, não é? Os profetas anunciam algo. Anjos anunciam algo que vai acontecer e também o próprio Deus falando diretamente. Diretamente com o homem. Quando Deus fala com Moisés, lá no monte, Êxodo 20, quando ele recebe os mandamentos, o próprio Deus falando com ele. Coisa interessantíssima. Quando Jesus está sendo batizado, e a voz de Deus declara para aqueles que estão em volta ouvirem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Escutarão essa voz, a voz divina. Pedro vai ouvir uma voz dizendo: não torne puro aquilo que eu purifiquei. Bom, no caso do Pentecostes, não foi um fato simbólico. A profecia do Pentecostes não foi um fato simbólico. Aconteceu alguma coisa que indicará algo lá. Não foi dessa maneira. Ou um profeta, simplesmente que disse, não partiu de um profeta, nem de um anjo. O próprio Deus que anunciou isso. Vejam, irmãos, quando Moisés está em meio ao seu ministério, e Deus diz para ele: Moisés, vá lá e anuncia que eu tenho visto a aflição do povo. Vejam que ali se evidencia que o mundo tem um sentido, porque ele aparece dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como se ele estivesse construindo o Deus de seus pais. Ele anuncia o que Moisés tem que fazer agora, e ele diz o que irá acontecer no futuro. Irmãos, nós não sabemos nada disso, nós não temos a ideia, nós somos a matéria. Então ali fica nítido e esclarecido que existe um Deus conduzindo o mundo, e na sua mente ele pensou nesse começo, o presente que cada um vivemos e o futuro que só ele sabe. Tudo está no controle dele, absolutamente tudo. Isso eu gostaria que você falasse para quem está do teu lado: tudo está no controle de Deus. Moisés está totalmente surpreso com tudo que está acontecendo. Não saiu da cabeça dele a ideia: vou libertar esse povo. Não foi assim. Moisés sentiu tristeza por ver o povo sofrendo e falou assim: poxa, esse povo está sofrendo muito, né? Vou começar a fazer alguma coisa aqui para libertar essa galera. Não foi assim, não. É Deus quem aparece para ele e diz: tenho visto as aflições do meu povo. Então vejam que nem Moisés é o centro da atenção de Deus. Deus fala com Moisés e diz para ele que tem visto a aflição de cada pessoa. Tenho visto a aflição do meu povo. E ali ele também destaca que existe uma organização dele na criação de um povo entre vários povos. Há uma ordem. O Deus que ama todas as pessoas, todos os povos, irá levantar um povo. Ele ama todas as pessoas, ama. Mas ele escolhe pessoas entre pessoas para os seus fins, de acordo com os seus próprios meios
e nós não sabemos disso. Entretanto, Moisés não tem a menor ideia, ele não acordou. E ele, mesmo Deus falando com ele, em vários momentos Moisés se sentiu encurralado. Em vários momentos. Como, por exemplo, o povo do Egito, os soldados estavam o cercando, já havia acontecido várias pragas, que tinha se cumprido de acordo com o que Deus tinha dito, porém, o último acontecimento é quando ele se vê pressionado e o povo começa a reclamar: você nos trouxe de lá para morrer aqui? Que nos deixasse no Egito, lá estava bom. Lá nós tínhamos o que comer, pelo menos o que beber. Éramos escravos, mas estávamos vivos. Você nos trouxe para cá para morrermos aqui? E Moisés não sabe o que fazer, até que Deus disse para ele: Moisés, pega essa vara que está na sua mão, esse cajado, e toca na água. Não foi Moisés que falou assim: já sei o que eu vou fazer. Fiquem calmos, pessoal. Não foi assim, Moisés não disse assim: pessoal, eis que te digo. Não, foi assim não. Deus falou com ele, ele fez e o povo passou. Depois, o exército egípcio, em sua audácia, tenta passar novamente. Não é que houve um tsunami e alcançou todos eles, não. Houve uma audácia por parte do povo do Egito, dos soldados, que quiseram, opa, eles passaram, vamos também. Aí é demais, né? Aí é mexer com o próprio Deus. Até então eles estavam mexendo com o povo, entendendo que Deus não era com o povo, mas a partir do momento que eles veem o mar se abrir, e mesmo assim eles seguem, como quem quer, não vou permitir que vocês saiam, aí eles ultrapassam a fronteira da coerência, e eles encaram o próprio Deus. Então o Senhor fala para Moisés, novamente, toca na água, e o mar mata aqueles soldados, que de certa forma afrontaram ao próprio Deus. Se tivessem deixado o povo ir, eles teriam ido, atravessado o mar teria voltado novamente, eles estariam todos lá, vivendo suas barbáries, seu modo de vida lá. Mas quiseram impedir que aquilo que Deus estabeleceu se cumprisse. Aí é demais. Então olha só, meus irmãos, no caso do Pentecoste, não foi nada disso, nenhum desses meios, foi o próprio Deus anunciando. Então a crença de todo cristão é que tudo foi feito por Ele. Por favor, diga para quem está do outro lado, tudo foi feito pelo Senhor. Nada o pega de surpresa. E a crença do cristão também é que o mundo tem um sentido, pois ele revela os fins dos tempos, anuncia um julgamento, condenação e salvação. Não é assim? Ele não anuncia tudo isso? Irmãos, ainda que nenhum homem tenha vivido em todas as épocas, uma das formas de conferir o controle de Deus é através das estações, das correspondências que há entre o que foi dito no tempo e os acontecimentos posteriores. Não é isso? Deus falou algo lá atrás e a gente analisa e corresponde. Deus falou e as coisas estão acontecendo. Então vejam bem, é verdade que nenhum homem viveu em todo o tempo da história. Porém, há um Deus presente em todo o tempo da história. O Deus que criou a história. Ele está em todas as épocas. Os homens não vivem em todas as épocas, mas Deus está em todas as épocas. E uma das formas de conferir esse controle de Deus é através das suas manifestações e análise. Quando ligamos o que foi dito ao que está acontecendo. Isso nós chamamos de história. Deus da história. Hoje eu vou pedir para vocês participarem. Por favor, diga para quem está do seu lado. Olha que eu não faço isso. O Deus da história é o nosso Deus. Aleluia. É interessante que Deus, Ele usa alguns recursos para a nossa interpretação. Ele nos ensina a interpretar essa história.
os fatos do passado, a fala dos profetas, as aparições dos anjos, o anúncio vindo da boca do próprio Deus, diretamente, porque as outras também foram por parte do próprio Deus. Como eu disse aqui, Moisés não acordou dizendo, vou fazer isso. O Abraão não falou assim, olha, vou sair da minha terra porque tem um propósito. Não foi isso, não. Deus. Nada disso teria acontecido se Deus não tivesse dado o pontapé inicial, é óbvio. Mas o passado serve para nos situar no presente e também para saber que existe algo sendo construído, em que há também um futuro. A biografia terrestre que tem um fim, e quando esse fim for estabelecido, nós entraremos na biografia celeste. Sem fim. É essa a promessa divina. Contamos a história de alguém que morreu. Essa pessoa viveu assim, 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 e morreu assim, né? No céu não haverá mais isso. É a biografia contínua. O pastor Lafayette está lá no céu, né? E nós falaremos sempre dele sem essa preocupação. Pastor Lafayette está envelhecendo. Não, sem essa preocupação. Ele está sentindo dores. Não haverá essa preocupação. Então vejam bem. Deus nos situa na história. É importante o conhecimento da história, porque sabemos o que foi dito e compreendemos o que devemos fazer a partir de agora. Eu lembro quando minha filha ficou internada, meu filho também, que os enfermeiros, né, recebem uma orientação do médico, e aí eles ficam dando a medicação, tal. Aí chega um determinado momento que o enfermeiro tem que ir embora. O que ele tem que fazer? Chegar para o próximo e dizer assim, olha, esse paciente aqui, e eu ficava sentado ali vendo ele falando de cada paciente, não, esse aqui, o doutor disse que tinha que tomar isso, ele já ingeriu essa substância, ele tem um tempo de descanso, tempo de repouso, o médico falou que ele precisa se movimentar, e o próximo enfermeiro conta para ele toda a história de cada paciente, para que ele saiba o que deve ser feito a partir de agora. Ou seja, o que eu devo fazer? Qual é a minha participação correta na história? Eu estou aqui, eu sei que é para oferecer devidos cuidados, mas sem a consciência da história, eu não saberei aonde estou, a partir do que eu devo fazer tal coisa. Eu não sei em que ponto eu estou. Então, ter informação da história o situa no local certo, faz ele compreender aonde ele está e qual é a sua participação a partir de agora. Deus fala com Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo o seguinte, olha, existe uma história sendo construída, não é você quem está construindo, existe uma história. E a partir de agora, eu serei contigo. Esse eu serei contigo indica que há em você uma responsabilidade a partir de agora. Faça isso. No caso de Moisés, vá até Faraó. No caso de Abraão, a princípio sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então vejam bem, logo, existe um todo, que nós não sabemos esse todo da nossa vida em cada fato que ocorre em nossa vida. Há um todo terrestre e há um todo contínuo celeste.
Mas esses acontecimentos terrenos, apesar de representar toda a minha história, porque nós nascemos e morremos, nós sofremos como se fosse eterno, não é verdade? Quando eu estou passando por alguma angústia, eu vou até Deus porque é como se esse sofrimento fosse eterno. Eu não sofro como se, olha, nesse momento eu sei que vai acabar daqui a pouco. Não, a gente fica angustiado enquanto as coisas estão acontecendo. Eu sou um ser humano. Deus tem o conhecimento do todo, eu não. Então vejam bem, quando o Senhor diz que enviarei o Consolador, como nós lemos, ali é um anúncio de uma nova etapa. Ali responde a pergunta do porquê pentecostal. Por que pentecostal? Porque é o próprio Cristo quem está dizendo. Ele diz, eu vou ao Pai, mas vos enviarei outro Consolador, que estará convosco para sempre. Então não se trata de uma experiência sem sentido no tempo, não. É uma experiência com valor escatológico. Assim como ele disse para seus discípulos, convém que eu morra e ressuscite, e ele vai dizer, é necessário que eu vá. Ele também diz, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, quem crê no Pentecostes, o pentecostal, crê o quê? Em uma promessa divina a respeito do tempo, do que irá acontecer no tempo. De uma nova etapa, de uma marca diferenciada, que faz parte da construção divina. Não tem como descrer disso. Ele não disse que morria e ressuscitaria? Que ele morreria e ressuscitaria? Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Vejam que diferente de Moisés, que em alguns momentos não sabia o que fazer, principalmente diante de situações em que a própria natureza se colocava como um obstáculo, isso não foi a mesma realidade para Jesus. Quando ele estava dormindo em um barco e em meio a uma tempestade, seus discípulos estavam desesperados, o acorda e ele vai dizer o seguinte, por que vocês estão preocupados? Vejam bem, alguém está dormindo em meio à tempestade. E ele acorda como se nunca tivesse dormido. E diz assim, vocês estão preocupados? Acalmem. E ele não diz assim, olha, em nome de Deus, mar. Não, ele só ordena, mar, acalme-te. Todas as curas e milagres realizados por Cristo não foi em nome de ninguém. Foi uma ordem que partiu dele. Por quê? Porque nós estamos falando de uma pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne. Moisés não é um verbo que se fez carne. Moisés é uma carne que está sendo purificada, transformada. Uma matéria que está sendo usada. Abraão, Isaac, Jacó. Jesus não, ele é o próprio Deus. E esse próprio Deus vai dizer, olha, eu vou, porém o Consolador virá. E ele estará convosco para sempre. O que implica a fé pentecostal? Implica na convicção de que existe uma nova fase, uma nova época, que faz parte de uma construção divina. Então eu sei em que momento eu estou. E os discípulos irão compreender muito bem isso. Os discípulos irão compreender isso. Olha só, vamos ler aqui, Atos, capítulo 2, é isso? Atos, capítulo 2,
quando eles estavam reunidos, veio um vento forte, um som impetuoso. Vocês já conhecem a história, não precisa eu contar tudo, né? Atos 2, a partir do versículo 14, tá? Olha o que Pedro vai compreender, olha, nós sabemos, como interpretar aquilo ali? É simples, Pedro interpretou. Nós sabemos essa história porque os discípulos nos contaram, porque aqueles que viveram esse acontecimento, esse episódio, nos contaram. Olha só. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai o conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Veja o que Pedro está interpretando aqui. Foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só até aqui. Ele vai dizer, desculpa, vamos continuar. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o prodígio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarei a minha alma numa morte, nem permitirá que os teus santos vejam a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, conhecer-me-ás de alegria na tua presença. Vamos até o 34. Irmãos, seja-me permitido dizer, aqui é Pedro anunciando. Pedro anunciando a sua interpretação. Vós claramente, dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Porventura isto referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, Pedro agora faz a devida interpretação. Davi falava de Cristo, de Jesus. E ele continua fazendo a sua interpretação. E a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Veja, meus irmãos, Davi vai dizer, olha, esse Jesus que Davi disse, que viu assentado à destra de Deus, e ele disse, disse o Senhor ao meu Senhor, ele que foi ressuscitado, ele disse que o Espírito Santo viria e marcaria uma nova etapa, e que vocês, aliás,
deveriam esperar. É um carimbo. É como se fosse também um carimbo, uma validação. Uma porta que, sem que ela se abra, vocês não podem seguir. Uma nova etapa. Vocês não creram, não existiram profecias, vocês não fizeram análises textuais, vocês não fizeram análise dos fatos. Agora vejam, esses fatos ocorreram, o Cristo morreu, ressuscitou. E esse Cristo que morreu e ressuscitou, que é o Senhor a qual Davi se referia, ele disse: esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que é crer no Pentecostes? O que é ser pentecostal? É crer numa promessa escatológica vinda do próprio Cristo, Deus. Assim como nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. Simples. A diferença é que quando a obra, a manifestação de Deus através de Jesus Cristo, nós sabemos como seria, ele morreria e ressuscitaria. Ele não disse que o Espírito Santo aconteceria mesmo, com o Espírito Santo aconteceria a mesma coisa. Não, ele não falou assim, olha, o Espírito Santo vai vir, vai morrer, vai ressuscitar. Não. Quem nasce de uma virgem, vive, opera sinais, ordena, morre, se entrega e ressuscita, é Cristo, Jesus. Essa é uma promessa. Se cumpriu, glória a Deus. Agora esse mesmo Deus dá outra promessa. E o cristianismo envolve crer nessa promessa ou não? Ora, se eu acredito nas profecias vindas através dos profetas, de Moisés, de Abraão, eu não vou crer em algo ordenado pelo próprio Cristo, como condição que compõe a fé do cristão? A isso nós chamamos de Pentecostes. Por que pentecostal? Porque eu creio na promessa, horas. Não se trata de uma evidência a respeito do homem. Porque às vezes nós pensamos assim, olha, como muitas doutrinas. O que é doutrina? É aquilo que foi ordenado para que o homem compreenda e obedeça, como normas que regule aquela fé. Né? Os 10 mandamentos são normas que o homem olha, se debruça e sabe que tem que seguir. A lei, que é um agente divino para organizar a sociedade a partir do princípio de alguém. A lei de Deus. As compreensões a respeito da condição do homem nesse processo é uma coisa, como por exemplo, será o homem tem livre-arbítrio? Aí nós estamos mencionando o quê? Olha, a minha análise nas Escrituras dá a entender que a salvação do homem envolve livre-arbítrio, mas nós temos também outra corrente que pensa, não, o homem não tem livre-arbítrio. Deus já escolheu quem irá para o céu e quem irá para o inferno devido à sua infinita ou sua presciência. Mas o assunto Pentecostes não entra em conflito com nada disso, porque nós não estamos aqui levando em consideração se o homem está condicionado à salvação por meio do livre-arbítrio ou por meio da determinação divina. Aqui nós estamos nos referindo a algo que diz respeito à iniciativa divina, aos meios que Deus opera entre os homens, a sua participação permanente. E quem somos nós para dizer, não, irmãos, Deus não age mais assim hoje? E quem somos nós para dizer, Pentecostes foi para aquela época? Como? Baseado em quê? Baseado na razão? A nossa razão pode ir contra o que o próprio Cristo diz, Ele estará convosco para sempre? O apóstolo Paulo, que é aquele homem que
teve uma experiência diferente da de Moisés, porque Moisés estava na terra e Deus falou com ele. Os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa, muitas experiências, porque Cristo fala com eles. Paulo vai ter uma experiência diferente. O Senhor fala com ele, mas depois, o que vai acontecer com ele? Atos capítulo 19, vamos ler melhor. Ele vai ter uma experiência de que foi arrebatado até o que ele chama de terceiro céu, e ele não sabe se corpo ou não. Quanto? Olha só. Atos 19. Vamos ler do 1 ao 7. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Olha que Paulo aqui é bem depois do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, tá? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo está falando assim: olha, tem um poderzinho aí que vai vir sobre vocês. Não, é algo que está prometido, meu Deus do céu. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, nesse que nós recebemos aí, nas águas. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha, até mudei minha voz agora, hein? O Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Só até aqui. Vejam que Paulo dá continuidade nessa crença, é uma nova etapa, é uma promessa. Foi prometido que o Cristo viria, foi prometido também depois que o Espírito Santo viria, como etapa posterior à vinda do Cristo. E tudo isso faz parte de um grande projeto divino. Projeto de salvação. Por que pentecostal? Porque eu creio nesse projeto. Com isso eu não estou validando tudo que que eu vejo por aí em nome de Pentecostes. Não pense no Pentecostes que eu estou falando em tudo que passa pela sua cabeça. Como defesa de Pentecostes, apenas estou me referindo ao que se percebe nas Escrituras. Eu penso até ser uma forte estratégia fazer os homens descrerem no Espírito Santo. Eu penso até ser uma forte estratégia do inimigo. Porque parece que existem duas rédeas que o homem tenta colocar em Deus quando o assunto é Pentecostes. Uma é dizer o seguinte: Deus operou dessa forma até um determinado momento. Bom, tem que ter uma coragem muito grande de fazer essa afirmação, né? Foi até aqui. Aqueles sinais, aquelas maravilhas foram para isso até aqui. Nesse momento você se coloca como alguém que tem uma razão capaz de penetrar a mente do Senhor. Porque que eu saiba, a ação de Deus, as iniciativas de Deus, nós não temos a menor ideia e a menor capacidade de inspecionar, presbítero Macário. Quando eu tento fazer esse tipo de regulação, é como se eu estivesse colocando rédeas sobre o que ele pode fazer. A outra é o oposto disso, que aí parte mais por parte dos próprios pentecostais, vamos dizer assim. É quando eles dizem assim: Deus vai fazer aquilo que eu tenho dito, Deus vai honrar a minha palavra. Na maioria das vezes, a pessoa não quer nem saber se confere o que Deus está
se Deus está falando ou não. Ele diz assim, olha, eu vou orar e Deus vai responder. Calma aí. Quando ele diz Deus vai responder, na cabeça dele vai responder conforme eu estou determinando. E essa é uma outra rédea, um outro tipo de rédea. E que nós temos que tomar muito cuidado. Então vejam bem, meus irmãos. Ser pentecostal não é acreditar que eu posso realizar milagres quando eu quiser realizar milagres. Nem Moisés pensou assim, irmãos. Moisés, Deus o chamou, disse que estaria com ele, e ele não saiu fazendo o que ele queria, inventando coisa. E já imaginou? O homem saiu de lá, em um determinado momento, com seu rosto resplandecente, a ponto das pessoas terem que colocar um pano sobre a sua cabeça. Gente, não era para esse homem sair movimentando, rodopiando e fazendo um monte de coisa? Não. Ele até tentou enganar o povo em determinado momento. Vejam que, como ser humano, ele até errou. Eu quero finalizar aqui. Ser pentecostal é apenas crer que, se Deus decidir realizar algo de acordo com o que eu estou clamando, não haverá qualquer obstáculo. Eu oro ao Senhor. Quando estiver aflito, eu oro. Eu clamo a Deus por qualquer cura. O pentecostal é aquele que ora a Deus por qualquer necessidade, seja lá o que for, ele ora para que o Senhor resolva. E do jeito que está no coração dele mesmo. É verdade. Porque ele não é o coração é dele, horas. Ele pode estar enganado. Porém, ele está consciente. Deus irá responder como ele quiser responder. Se ele quiser fazer um milagre, ele fará e ninguém vai impedir. Não há doutrina que impeça a Deus de operar como ele quer. Se ele não quiser fazer como eu estou pedindo, é porque ele fará de um jeito melhor. De um jeito eterno. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Pode finalizar ali, por gentileza. Pai querido e santo, graças te damos pelo teu poder e pela tua presença gloriosa. Nesse momento quero pedir a ti, que abençoe a tua igreja, que abençoe aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento clamo ao Senhor, para que nos fortaleça, para que avive nossas almas, para que os nossos corações possam, de fato, se inclinar à vontade do Espírito. Há em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, Senhor, muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas fragilidades. Nós temos dificuldades em lidar, Pai amado, com as tuas ordenanças, com a tua direção, com a percepção das próprias Escrituras, porque a nossa razão entra em operação quando analisamos tudo isso. Porém, Pai, sabemos que o Senhor é perfeito e é presente. Nos curvamos a Ti, Espírito Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus está com você. Aleluia. Antes de passar para a nossa irmã Grazi, eu gostaria de cantar uma canção.